Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana debatemos o ensino do português e a forma como tratamos a língua portuguesa na nossa sociedade. Maria do Carmo Vieira, autora de um dos livros com maior sucesso da coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o ensino do português, de resto o número 1 dessa coleção, sobre o ensino do português, também sobre o português, a língua portuguesa na nossa sociedade. Vamos começar por si, como não, Maria do Carmo Vieira. Li um artigo recente será de novembro do ano passado, onde falava de uma espécie de caos na forma como se ensina a língua portuguesa. O que é que se está a passar de extraordinário? Eu tenho a impressão que essa expressão de caos estaria mais relacionada com o ensino da língua portuguesa, agora usando o acordo ortográfico. Mas, tendo em conta até o ensaio que eu escrevi, há 5 pontos que eu acho que me levaram a escrever e a denunciar alguns aspectos que a minha experiência dizia que eram altamente nocivos e muito ditados pela reforma de 2003. E primeiro, e falo sempre na base da minha experiência de professora de língua portuguesa, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, com relevância para o ensino secundário. E uma das coisas que se nota e que eu acho que não em nada ajuda os alunos, nem em nada ajuda os alunos a prepararem-se para a vida, é o discurso miserabilista que se tem intensificado. Ou seja, os alunos são coitadinhos, deve-se facilitar. Aliás, viu-se isso até no estudo da gramática e no estudo, no abandono inicial dos clássicos, porque eram considerados autores que nada tinham a ver com os seus interesses, o que é uma coisa perfeitamente demagógica. Porque se os alunos são capazes de pensar isso significa que o professor não esteve à altura. Não esteve à altura e não é competente. A responsabilidade do professor, sem nesse dúvida. caso. Aliás, eu acho que a autoridade de um professor está na sua competência. E esse era o primeiro aspecto, era o discurso miserabilista. Depois eu ter pensado que muitas medidas implementadas pelo próprio e a própria reforma 2003 pelo Ministério da Educação faziam com que os professores perdessem o significado de ensinar. E nós sabemos que na vida, para a vivermos, temos que lhe encontrar um significado. E o ensino também tem que ter um significado. E o significado de ensinar é precisamente não só instruir os nossos alunos, mas também formar. E eu acho que tudo isso foi danificado. O outro aspecto é o considerar, neste momento, e muito por força daquilo que se passa na União Europeia e na OCDE, porque são normas vindas do exterior para o interior, e aliás isso colegas franceses, espanhóis, alemães, todos os países que pertencem à União Europeia sabem muito bem que neste momento nós não decidimos o nosso ensino. Ele é-nos imposto. E isso é prejudicial para a língua portuguesa? É prejudicial e vou-lhe dizer porquê. Porque se foca tudo no utilitário e no funcional. Por exemplo, a literatura não é funcional, não é utilitária. A arte não é utilitária. Mas a arte e a literatura, enquanto arte da palavra, realmente pode formar e forma, e garanto que forma, e pode consolar e ajudar as pessoas vida fora. Continuo porque há aí mais 2 tópicos para abordar e depois já vamos voltar a alguns desses. Tá bom. Depois, foi a sensação que eu tive, que o ensino estava a tornar num negócio. E num negócio, tornou-se num negócio com esta implementação do acordo ortográfico. É um negócio aquilo que se faz, por exemplo, da OCDE, vir ditar quais são os temas que se devem desenvolver na cidadania, segundo colegas meus que estão neste momento na escola, porque eu reformei-me por não querer cumprir o acordo ortográfico, porque não o cumpria. Em 2007 tive a ameaça de um processo disciplinar por me recusar a dar os programas de 2003, com a Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues. Quiseram impor um processo disciplinar. Eu fui lecionar para a noite, para estudantes trabalhadores, onde eu não tinha que implementar esses programas. Aliás, eu fazia os meus próprios programas, porque os programas da noite eram tão maus, que realmente era para o lixo. Exercia autonomia. Autonomia.
Mas no melhor sentido da palavra, porque eu agora acho que a autonomia também está a servir muito a globalização. Já lá vamos. E o seu último ponto? O último ponto é a rejeição da memória. E isso é uma obscenidade. Porque, aliás, vemos, o estudo das humanidades está a ser totalmente danificado, aí está, por influências exteriores. Não interessa que o ser humano pense. O que interessa é que fique indiferente às coisas e que se torne um escravo e daí também às vezes um selvagem em relação aos outros. E a memória é fundamental. E nós vemos a geografia foi abandonada. A história é a maior pouca vergonha. Quer dizer, não se pode ensinar datas porque é muito difícil para os alunos. A literatura não se lê, a poesia não se interpreta. E realmente é impossível que os alunos se ingressem. Maria do Carmo Vieira, vamos desenvolver alguns destes tópicos, mas quero fazer umas notas, não é? Queria. Eu acho que isto é mesmo o desconhecimento do que se passa e por isso mesmo é que eu vinquei aqui, que a minha experiência é ditada por perto de 40 anos e com alunos que vivem e que podem ser testemunhas do meu ensino. Aliás, o Henrique Leitão, que foi prémio Pessoa, num artigo no Jornal de Letras, e sinto-me orgulhosa, realmente falou do meu ensino e daquilo que ele projetou nele e nos colegas. Por isso, eu também estive numa escola, na Marquês de Pombal, em que a maior grande parte dos alunos vinham de meios sociais muito frágeis e a minha aposta era precisamente isso. Se os meus alunos não têm em casa espaço para a cultura, sou eu que tenho de fomentar isso. E por isso mesmo quando me disseram, Maria do Carmo, és muito ingênuo se pensas que vais lecionar Fernando Pessoa. Eu disse, pois vou. Para os meus alunos de português que seguiam a carreira de português, ou para professores de português mais tarde, eu poderia avançar e desenvolver mais os assuntos. Mas garanto, e o próprio escritor António Alçada Batista, num programa, falecido já, mas num programa em que ele foi falar com os meus alunos, quando nós criámos a Associação Pessoana dos Amigos do Martinho da Arcada, e ele disse, eu fiquei abismado quando vi marinheiros, trabalhadores da construção civil, técnicos de secretaria, falar em Fernando Pessoa, falar nos heterónimos e caracterizá-los e dar exemplos de poemas que tinham memorizado. Mas na sua perspectiva, por exemplo, a introdução a sua tese, a ideia também é que a literatura não vive deslocada do seu contexto, naturalmente, existe um contexto. Quando falou em arte, existem cruzamentos entre várias disciplinas, o que não coloca isto uma questão apenas e só na aprendizagem da língua portuguesa. É isso? Precisamente por isso mesmo é que eu fui tão crítica neste meu livro, em relação, por exemplo, ao atual secretário de Estado, o Dr. João Costa, que, para além de estar ligado à pavorosa terminologia linguística, que agora tem o nome pomposo dicionário linguístico, mas que todos os professores, que é uma aberração em relação ao estudo da gramática, e que até os professores que ensinam latim não a podem usar porque, quer dizer, não se apropria, ele veio dizer que era desnecessário contextualizar os autores. E eu pergunto, que pessoa inteligente pode dizer isto quando eu não posso estudar Luís de Camões, qualquer escritor, sem o contextualizar na sua época histórica ou cultural? Por isso a história, a geografia, a filosofia, todas as humanidades intervêm. E até as ciências, se nós não nos lembrarmos sobretudo até do Álvaro de Campos e de Fernando Pessoa. E hoje em dia isso não acontece? Isso não acontece e vou-lhe dizer porquê. Porque esta reforma de 2013, os programas, e daí eu dizer, é uma influência da União Europeia e dos programas da União Europeia a apologia do funcional e do utilitário. É uma imposição desta sociedade global que quer escravizar os homens, que o quer anular enquanto seres humanos, que eles não estejam ligados às artes, que eles não pensem. E a arte e a literatura faz pensar. Pois, eu queria aqui especificar vários aspectos. Em relação aos novos programas, por exemplo, eu também acho que há um excesso de leituras para os alunos. Os alunos não são máquinas, têm de haver
tempo para ler, para mastigar aquilo que se lê, para digerir, para compreender. E Paul Ricoeur tem uma frase lindíssima em 3 tempos que é: li, compreendi e amei. E isso sempre me fez orientar em relação aos meus alunos. Eles têm que compreender, porque só quando se compreende, só quando se põe na alma aquilo que se leu, se pode amar. E pode haver casos de crianças que nunca foram habituadas a ler, mas no básico criaram esse hábito precisamente porque foram estimulá-las a fazer. E, sobretudo, os alunos têm que saber que qualquer autor, que qualquer compositor, qualquer pintor, em toda a arte, quem faz qualquer coisa, faz com uma sabedoria imensa, disse Fernando Pessoa. A arte é feita por se sentir e para se sentir. E é nesse diálogo entre quem cria e quem recebe a obra que nós nos podemos descobrir, que nós descobrimos o mundo, que nós descobrimos o rosto do outro. E é esse aspecto que é fundamental, porque uma pessoa que seja habituada a pensar no rosto do outro é incapaz de o maltratar. E por isso mesmo a arte é fundamental. Eu tenho perto de 40 anos de serviço, tenho os meus alunos vivos, tenho os meus alunos de classe social muito fragilizada. E a minha grande alegria é saber que há muitos que, apesar de estarem em trabalhos que não são bem pagos, mas não se calam e, sobretudo, têm ainda autores de que se socorrem para qualquer consolo. Da questão que também está em pano de fundo e que preocupa provavelmente bastante pais que possam estar a ouvir. Tem a ver com esta distorção de conhecimentos entre gerações em relação à forma como se escreve português, tendo em conta que existe um acordo ortográfico que está a ser progressivamente implementado e bastante implementado hoje em dia. Essa nova terminologia, essa nova forma de escrever algumas palavras que está a ser implementada para as gerações mais novas, que por vezes colide com a forma ou colide muitas vezes com a geração dos pais. Maria do Carmo Vieira, já conhecemos a sua posição em relação ao acordo ortográfico. Interessava-me perceber também para si como é que avalia, é mais relevante o testemunho empírico, deixe-me dizer-lhe, daquilo que traz em relação ao testemunho dos seus alunos sobre a forma como a língua portuguesa entrou, ou, por exemplo, notas de exames, percentagens de retenções, para si não são fatores para avaliar se estamos a ensinar bem ou mal a língua portuguesa aos nossos alunos? Os exames podem servir para avaliar, e eu sou a favor dos exames. Eu acho que a vida são exames diários. E por isso sou a favor, por exemplo, no final do 4º ano, depois, tal e qual como também no meu tempo, e foi ainda em tempo de fascismo, no final do 9º ano e depois no secundário. Acho que são etapas, são mudanças de nível de estudo e que por isso devem ser avaliadas. Agora, eu nunca preparei os meus alunos para os exames. Aliás, nunca concordei e nunca utilizei os exames modelo que o Ministério enviava para que nós preparássemos os alunos nesse molde. Eu nunca fiz isso. E recusar-me-ia sempre a fazer, e recusei-me a fazer. Agora, eu peço-vos por tudo que me deixem falar no acordo, porque eu acho que Fernando Pessoa, onde estiver, quando ouviu o meu colega falar, deve-se ter mexido de uma maneira muito desordenada. Porque Séneca tem uma frase que é: errar é próprio dos homens, persistir no erro é próprio de loucos. O professor, meu colega, o seu filho, já está imbuído do acordo, mas não pensou nos outros que foram obrigados e que ainda hoje gera uma confusão de pessoas que começaram a ter que aprender o acordo de 90 e a abandonar o de 45 e ainda hoje têm um caos na cabeça. E eu que tenho agora netos, não queria que eles aprendessem esta língua, que não é língua, e eu gostava de saber se esse meu colega leu a nota explicativa que os deputados também não leram e que justificam o acordo, e em que o caráter científico não existe, em que a ortografia é avaliada com critério fundamental é a pronúncia, por isso cada um escreve como quer, porque se o critério fundamental é a pronúncia, cada um escreve como quer, e até eu que digo igreja e não digo igreja, vou passar a escrever com EI. De modo que
Quando esses senhores também dizem que as crianças de 6 e 7 anos deviam utilizar a memória, coitadinhos, estão cansados que as crianças estão, aqui está o discurso miserabilista. É o fazer recuar as capacidades que as crianças estão alerta, têm tudo alerta. E isso aí é extremamente reprimido. E sabe o que é que eles dizem? Dizem que as crianças, se tirassem as consoantes mudas, era tudo tão mais fácil. Olha, eu sou professora e nunca foi nas consoantes, nos Cs e nos Ps, que os alunos faziam os seus erros. Foram em outras situações. E por isso, o acordo foi o Tratado Internacional. É uma perfeita fraude. Basta saber que Angola ainda não ratificou o acordo. Como é que acompanha o ensino dos seus netos hoje com este acordo ortográfico? Eles estão no jardim de infância ainda, mas é que eu sempre instiguei nos meus alunos que a língua não é para respeitar, a língua é para amar. E por isso mesmo, se eu amar a minha língua, eu não posso cumprir este acordo ortográfico que avilta. E o meu colega não tem nenhuma razão quando diz que a língua evolui. Nenhuma língua evolui por decreto. Esta língua, que é uma mixórdia em que eu não reconheço o português, não evoluiu nada. Isto não é evolução. Isto é o contrário da etimologia da palavra evolução. Por isso, se a estupidez quiser vingar, e é estupidez se nada se fizer para recuar os erros crassos que há neste acordo ortográfico, os meus colegas que defenderem o acordo, e eu não me acredito que a maioria esteja, porque eu pertenço a um movimento em que os professores se sentem extremamente violentados porque têm que ensinar aos alunos erros crassos, ditos pelos próprios defensores brasileiros. O Evanilo Bechara diz: este acordo ortográfico tem erros, imprecisões e incoerências. Quando é que elas são corrigidas, afinal? E, sobretudo, é pensar que foi o próprio Ministério da Educação e que em 27 pareceres, 25 pareceres foram negativos em relação, contrariavam a implementação deste acordo, um dos quais era o do Ministério da Educação, que se opunha terminantemente a que este acordo fosse implementado nas escolas. E por isso se vê como a política é da maior antidemocracia que existe. Sobretudo, os deputados que votaram isto eram ignorantes, porque foram votar uma coisa que nem sequer leram a nota explicativa, eles não a leram. Quando eu citei estes exemplos dos brasileiros, sim, eles pensavam que isto era uma anedota, por isso não a leram. Muito bem. Maria do Carmo Vieira, a última nota em relação às novas tecnologias. Aliados da língua portuguesa ou inimigos? É evidente que aliados. É evidente que aliados. Porque nós sabemos que é um bem. E por isso mesmo utilizamos tudo aquilo que possa ser um bem. Agora, por exemplo, eu oponho-me a que um professor, ou sou muito crítica, e por isso nunca me poderiam criticar, de eu levar para as minhas aulas PowerPoint, e em que os alunos estão a olhar para um ecrã e perdem o rosto e a emoção do rosto do professor e a mímica do professor, e passam tudo através de um PowerPoint. Eu, por exemplo, oponho terminantemente. E quando estive ultimamente na escola, antes de me reformar, precisamente, se eu fosse avaliada, um dos aspectos negativos era porque eu não usava o PowerPoint. Ora, os meus alunos gostavam muitíssimo mais das aulas assim e queixavam-se das aulas dos outros professores, que era um marasmo, precisamente porque estavam a olhar para o ecrã todo o tempo sem poder passivamente olhar. Mas eu queria responder só aqui. Estamos mesmo a fechar. Era só, os alunos não sabem ler nem interpretar, toda a gente nota. Mas porquê? As crianças, o primeiro ciclo, e por isso mesmo eu honro e tenho uma grande admiração pelos professores do primeiro ciclo, é que eles conseguem ensinar uma criança a ler o que eu dificilmente conseguiria. E a conseguir a escrever. Só que neste momento, uma criança pode passar para o 2º ano não sabendo ler, pode passar para o 3º ano continuando a não saber ler. Por isso, realmente, quando chega ao 5º ou 6º, as crianças são vítimas da negligência e da incúria do Ministério da Educação, que teima, aí está o exemplo do discurso miserabilista. Enquanto houver esta coisa dos meninos traumatizados, os meninos não querem que nós tenhamos penas deles, nem os meninos pobres querem que tenhamos pena da sua pobreza. Querem é que lutemos e os ajudemos a vingar. Isso sim, e ensinar uma criança a ler
é um ato de grande amor pelos nossos alunos. Quem o não fizer, não o está a ter, é mercenário. Ficamos esta semana por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo em podcast ou em rr.sap.pt.